Oi amigos, oi amigas, mais uma atualizações do Musset aqui no canal e neste vídeo eu vou falar sobre a faxina que o Santos está fazendo no seu elenco. Já são 18 saídas. Falo também do contrato de empréstimo do Gabigol e das possibilidades de escalação do Vojvoda para Santos e Novo Horizontino. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, chegamos a 70 mil inscritos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Esse engajamento, esses bons números fazem com que parceiros queiram se aproximar do canal, que o pessoal passe a ver mais os meus vídeos. Tanto é que o contrato da KTO foi renovado por um ano. Então, a nossa parceira fica aqui até dezembro. Muito obrigado a KTO e muito obrigado a vocês que depositam confiança em mim. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você pode se cadastrar no link kto.bet.br/Musset para me ajudar, para ajudar esse canal, desde que você tenha mais de 18 anos, beleza? Aposte com responsabilidade, aquele dinheirinho que você pode perder como recreação. Na descrição tem mais informações. Falando em informação, bora falar sobre essas movimentações no elenco do Santos. Ainda tem jogador para sair, mas muitos já saíram. Eu sempre com a minha colinha na mão, né? Tomar cuidado para que não fique o barulho da folha na lapela. Só a quantidade de coisa que eu anotei por aqui já são 18 saídas. A maioria desses jogadores que estavam emprestados e que não vão ficar. Então vou citar os casos aqui para vocês e também comentar dos jogadores que ainda estão no elenco que podem sair. Dos emprestados, só o Miguelito ficou, que estava no América Mineiro, vai ser visto pelo Vojvoda. Ainda não está confirmada a inscrição dele no Campeonato Paulista, o Vojvoda está vendo, mas o Miguel a princípio continua no elenco do Santos. Nonato, que estava no Fluminense, foi vendido por 8 milhões de reais, o Fluminense ativou a opção de compra. O Patrick foi emprestado ao Remo, contrato até dezembro de 26, que é a mesma duração do contrato com o Santos. Então, em janeiro de 27, o Patrick não será mais do Peixe, o Santos vai dividir os salários com o Remo, que vai jogar a Série A. Morelos, que estava no Atlético Nacional, foi para a Justiça, o Santos ainda não foi notificado pela FIFA, o Morelos ainda não se representou, vai ser caso para imbróglio judicial certamente. Zanocelo estava no Ceará, foi vendido para o Vozão por 4 milhões de reais. Sandri já está em Criciúma, foi emprestado para o Leão até o final da Série B. Ele também tem vínculo com o Santos que termina em 26, vai ser outro jogador que fica livre, vai ser o último contrato em que o Santos tem vínculo com o Sandri. O Enzo Monteiro, que estava na Letônia, está perto de ser transferido por empréstimo para um clube da Coreia, outro jogador que está de saída. Ed Carlos e Kevin Maltos rescindiram seus contratos, meninos da Vila aí que não fazem mais parte da folha salarial do Peixe. Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes, Vinícius Balieiro, Messias e Luiz Felipe também saem, esses em fim de contrato. Finalmente acabou o contrato do Luiz Felipe, que estava no Atlético Goianiense, Messias no Goiás, Balieiro na Chape, Rodrigo Fernandes no Independiente, ele continua por lá. Então o Santos está aí fazendo a limpa. Esses jogadores não tiveram contrato renovado e ele representa um bom alívio na folha salarial do Santos. Também saíram o Guilherme, que foi para o Houston Dynamo, o Santos confirma a saída dele nesta terça-feira, Andrei Quintino e João Fernandes emprestados ao Confiança, Rian emprestado ao Avaí, Luizão emprestado ao Goiás, tá? Todas essas movimentações já totalizam 18 saídas. E aí, dentre os jogadores emprestados, tem mais 4 que procuram clubes, o Santos tentou quanto antes fazer negócio. O Natan, que estava no Remo e não vai continuar, Rainer, mesma coisa no CRB, o Alex, que estava no Atlético, e o Kevson, que disputou a Série A e o rebaixamento no Sport. O Santos procura clubes para esses atletas o quanto antes para que eles não precisem se reapresentar. Eles não têm aquele portão B, treinar em horários separados. A princípio, eles nem se reapresentam, o Santos tentou quanto antes liberá-los, até para que não tenha problemas judiciais, né? Na CLT, RH, FEGAS, não extrapolem prazos. Então, o Santos negocia o empréstimo, rescisão ou venda desses 4 jogadores. E aí tem outros nomes mais experientes que não estavam emprestados que podem sair. O Santos gostaria de negociar tanto o João Basso quanto o Tiquinho Soares, mas não chegaram propostas satisfatórias. No caso do Basso, eu ouvi que não chegou nada
então ele continua. A fonte até falou, sabe aquele caso da pessoa que vai ficando, dorme uma noite a mais e quando você vê tá morando com você? Esse foi o exemplo que a fonte deu para o caso do Baço. O Neymar é entusiasta da permanência do Baço, o Vojvoda não gosta muito, mas o Santos não tem tantos zagueiros assim, não deve contratar para a posição, então, a princípio, o Baço continua, até que chegue uma proposta decente. Do Tiquinho, chegaram algumas situações por empréstimo. Teve sinalização ali de Curitiba, de Chapecoense, o Santos teria que pagar a maior parte do salário de 1,5 milhão, mas teve alguma coisa. O Santos gostaria de vender para fora. As propostas que chegaram no meio do ano não chegaram novamente, né, dado o mau desempenho do Tiquinho no segundo semestre. Então, o Santos não conseguiu propostas suficientes e o Vojvoda falou, deixa aí. Ele tem as características que a gente não tem. Então, se pintar proposta, me avisa. Se for coisa boa, tudo bem. Mas se for empréstimo, prefiro que ele fique, porque tem Tiquinho, Tassiano, Lautaro e Gabigol. Lautaro e Gabigol, na parte física, tem semelhanças, né? Claro que o Gabigol é muito melhor que o Lautaro. Mas o jogador já ataca o espaço, mais movimentação. O Tassiano nem é aquele centroavante. O Tiquinho, teoricamente, é mais cabeceador, sabe fazer o pivô. Então o Vojvoda falou, deixa aí. Se não pintar nada bom, deixa o Tiquinho aí. E o Tiquinho está treinando, pode ficar à disposição. Eu acho que a lista de inscritos no Campeonato Paulista e os relacionados para Santos Novo Horizontino vão dizer muito sobre as intenções do Vojvoda. Aí tem outros atletas que muitos de vocês gostariam que saíssem, alguns veículos publicaram que poderiam sair e que continuam. Por exemplo, o Cabalheiro, o Bilal, que devem ganhar uma segunda chance aí, enquanto eles têm contrato. Mike e Rincon, mesma coisa, Rincon em baixa, Mike também. A princípio eles continuam, não chegaram propostas. Nenhum jogador é inegociável, né? Se pintar alguma oferta boa para eles ou para qualquer outro atleta, o Santos vai avaliar. Mas a princípio esses jogadores continuam, tá? O Santos está fazendo muitas movimentações desses jogadores que estavam fora do clube, que estão voltando, mas dentro do atual elenco poucos estão saindo. Beleza? Se tiver alguma novidade desses ou de outros jogadores, eu volto aqui. Mas esse é um panorama do atual elenco do Santos que só trouxe o Gabigol. O Santos quer 3 reforços. Ainda negocia com o Loyola e com o Rony. Dificilmente virão mais de 3 opções, a não ser que o Santos faça vendas. Até a movimentação pelas vendas está lenta. Tanto de chegadas quanto de saídas, né? Se falava bastante de Robinho, de Souza, Brazão recebendo grandes propostas e elas não chegam. O que chegou de oficial foi o Tottenham, que vocês viram primeiro aqui no canal, 10 milhões de euros pelo Souza e a proposta foi recusada e o Tottenham ainda não aumentou. O Santos pediu 17 milhões de euros. Beleza? Então o resumo aí desse elenco do Santos e de tantas saídas que estão ocorrendo. Quero falar com vocês também sobre o caso do Gabigol. Eu trouxe aqui no canal que Gabigol não tem opção de compra. E muitos de vocês me perguntaram, pô, o vice-presidente do Cruzeiro disse que tem. Só para explicar, o Pedro Júnior, que é filho do Pedrinho da SAF do Cruzeiro, vice da Raposa, deu uma entrevista para Itatiaia dizendo que o contrato tinha sim opção de compra. Isso antes do Gabigol ser anunciado, antes do contrato ser assinado. Pode ser que a cláusula mudou ou que o Pedro respondeu meio rápido, sem pensar, foi a última pergunta na entrevista. Fato é que tem opção de compra e o próprio Pedro, numa nova entrevista nesta terça à ESPN, no Fala Fonte, do André Hernan, Felipe Silva e do Bruno Andrade, o Pedro Júnior confirmou que não tem opção de compra. Então muita gente me questionou e tá tudo bem, o tempo fala bastante, mas fato é que não tem opção de compra. O que o Santos tem? Tem a preferência, o que é muito diferente de opção de compra. Opção de compra é você fixar um valor. Então chega ao final do contrato, você tem uma opção de comprar por 5 milhões de euros, por exemplo. Aí tem a obrigação de compra, que até o final do contrato você é obrigado a comprar por 5 milhões de euros. Existe a preferência de compra, que é no decorrer do ano de empréstimo, se chegar alguma proposta, o Santos pode cobrir, tá? É isso que o Santos tem. Se o Santos não cobrir, o Gabigol for vendido, o Santos ganha uma taxa de vitrine. Se o Santos quiser cobrir, o Gabigol continua. O Santos tem a preferência, não tem nem opção, nem obrigação de compra. Outra informação relevante do Pedro é que o Santos paga 60% do salário, tá? Nisso, ele não inclui as luvas. O Gabigol tem um bom pagamento em luvas, que isso aí é problema do Cruzeiro. Do salário, que é mais ou menos de 2,5 milhões de reais, o Santos paga 60%, que dá 1,5 milhão, tá? O Cruzeiro fica com os 40% da imagem. O Santos paga 1,5 milhão, o Cruzeiro paga 1 milhão da imagem mais as luvas, tá? Então o Santos, a princípio, queria comprar e não teve condições. Depois o Cruzeiro pediu para o Santos pagar tudo e o Santos não aceitou. No final das contas, o Santos paga 1,5 milhão, que é o mesmo valor do Tiquinho Soares, mas sem opção de compra, apenas com
a preferência, tá bom? Só para esclarecer esse assunto. Já para terminar este vídeo, eu quero falar sobre escalação. Rolou um ruído aí na comunicação nos últimos dias, porque até o Santos esperava que Zé Ivaldo e Escobar fossem desfalques, e por isso Vinícius Lira foi chamado da Copinha. Ele estava à disposição, estreou e voltou para ficar à disposição contra o Novo Horizontino, porque o Santos esperava que o Escobar não pudesse jogar. Tanto Zé Ivaldo quanto Escobar foram expulsos na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado contra o Corinthians. Seriam desfalques. Mas a federação, pelo seu regulamento, julga cada uma dessas suspensões. Não é uma suspensão automática. Então, para uma suspensão de um campeonato ser transferido para outra, precisa haver um julgamento. No caso de Zé Ivaldo e de Escobar, como não foi caso de agressão, não houve julgamento no plenário e tudo mais, eles foram liberados por ações sociais. Então, pagaram cestas básicas, o Santos foi avisado oficialmente pela federação, inclusive tem um site, tem uma parte do site da federação que mostra os jogadores suspensos. Zé Ivaldo e Escobar não constam nessa lista, então o Santos havia chamado o Lira por precaução. Nesta semana chegou a confirmação oficial que tanto Zé Ivaldo quanto Escobar estão à disposição. Vamos ver agora se o Lira volta ou não para São Carlos para jogar a Copinha ou se fica aqui em Santos já treinando. Lembrando que ele e outros atletas devem ficar no profissional na sequência da Copinha. JP Sherman, João Ananias, muito provavelmente o João Alencar, o Gustavo Henrique, o Gustavinho é bem avaliado, enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, o Vojvoda não tem desfalques, além do Neymar, tá? A base do time deve ser a mesma que terminou a temporada. Gabriel Brazão, Igor Vinícius Souza nas laterais, Adonis Frias e Zé Ivaldo. A princípio, William Arão, João Schmidt, Roleiser substituindo o Neymar, com Gabigol titular e Barreal mantido, Barreal que foi comprado. Restaria, se o Vojvoda mantiver a base, que é o que ele está sinalizando, uma vaga em aberto, tá? Pode ser, por exemplo, Robinho na direita e Barreal na esquerda, pode ser Cabalheiro, pode ser entrada do Zé Rafael fortalecendo o meio campo, pode ser o Lautaro improvisado, enfim, os treinos táticos começaram a acontecer, a princípio era um treino técnico e físico no início da pré-temporada, agora o Vojvoda começa a armar a equipe de fato. O Gabigol deve ser titular, a base da equipe deve ser mantida, mas existe uma vaga em aberto, já que o Guilherme saiu, então vamos ver o que acontece. Quando o Neymar estiver à disposição, certamente vai ser Neymar, Gabigol, Barreal, talvez o Roleiser, algum ponta que vai chegar, possivelmente o Rony, mas a princípio existe essa vaga em aberto, tem muita gente de olho para disputar essa posição, espero conseguir trazer, como de costume, a escalação para vocês no decorrer da semana ou no pré-jogo de Santos Novo Horizontino. Alô, Matheus Meza, os pré-jogos estão voltando, aquela arte maravilhosa, aquele trabalhão que dá certo e vocês gostam no final das contas. Limpeza no elenco, possíveis novidades na escalação, detalhes, esclarecimentos do contrato do Gabigol, mais atualizações do Musset entregue. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever e deixar seu like. E até o próximo vídeo.